Mais uma vez, estamos juntos aqui da Covilhão Web TV, aqui na Feira de Santiago, que foi desenvolvido tecnologicamente pela Bemax Mídia Digital e pela Joalp, junto com a Mais Mídia Digital, junto com o ITEG da Digital Marketing Media, com Incomparáveis. E a gente fica muito feliz porque a gente tem falado aqui com algumas pessoas e a gente tem falado com pessoas que realmente têm um conteúdo muito importante para passar. Mas hoje eu tenho a alegria de conversar e falar sobre coisas da vida de um querido amigo de nada mais, nada menos que 36 anos. Nós somos amigos de adolescente, nunca nos separamos e hoje José Alberto de Siqueira Brandão, há 10 meses vive em Portugal, mas traz uma bagagem muito maior do que os móveis, do que tudo que ele trouxe do Brasil, a não ser a família, claro, que está junto com ele aqui. Vive na região do Porto, em Matosinhos, ali no norte, mas José Alberto Brandão traz um currículo que agrega um valor fundamental para o desenvolvimento não só de tecnologias, mas de negócios em Portugal. José Alberto Brandão é formado em administração, que é gestão, contabilidade, direito e tecnologia da informação. Como se não fosse muito, ele ainda fez as pós-graduações, fez mestrado, tem doutorado, o doutoramento, que é aqui conhecido em Portugal. Foi gerente geral de educação e negócios do Sebrae no Brasil, foi diretor de universidades, gerente do governo de Pernambuco, no Nordeste do Brasil, membro da comissão do Comitê de Compliance da OAB do Brasil. Recebeu agora, há pouco tempo, aqui em Portugal, o título de conselheiro sênior da Ordem dos Economistas, aqui de Portugal. É mentor de inovação e liderança do Instituto de Administração Pública de Portugal. E ainda encontra tempo para fazer um pós-doutoramento em Ciência da Informação na Universidade Fernando Pessoa. É um currículo invejável e a gente tem a grata satisfação de tê-lo aqui desenvolvendo projetos, acompanhando projetos, fazendo com que o desenvolvimento chegue a mais pessoas. Trabalha hoje, desde que chegou, na empresa Digital Brain. É um homem de negócios e é um homem da educação. Eu acho que eu falei um pequeno pedaço, né, Beto, disso tudo. Mas falou o mais importante, né, Axel? Falou o mais importante, que é da nossa amizade, da nossa relação já, que é muito antiga, mas sempre viva, como você destacou. Isso é o mais importante do que qualquer currículo que a gente possa ter. É a nossa construção de amizade, de amor e de carinho que nós temos. É verdade, Beto. Beto é uma das pessoas que eu costumo dizer, e antes mesmo dele chegar, eu já conversava com muita gente aqui e usava Zé Alberto como uma referência, porque é uma das figuras intelectualmente mais bem preparadas que eu conheço no mundo. E a gente andou em algumas partes do mundo e já nessa nossa vida, e eu digo com tranquilidade que José Alberto Brandão é uma das pessoas mais preparadas intelectualmente que eu conheço e um dos melhores papos que a gente pode ter de música, de tecnologia, de inovação, de família, que é um homem de família também. E hoje veio para a feira exatamente no dia, veio nos visitar exatamente no dia que toca Chutos e Pontapés, né? Pois é, uma banda que, apesar de eu não ter tido tanto contato, né, como nós tivemos com bandas no Brasil, né, Maxwell? Bandas como, por exemplo, Titãs, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, que são bandas que fizeram rock nacional no Brasil. Aqui em Portugal, Chutos e Pontapés é uma banda que traz esse destaque, né? Tem uma trajetória, e aí a gente pode falar também, tem um legado construído que é fantástico. E eu acho que quando a gente constrói um legado na vida, a gente contribui certamente para que outras pessoas possam aprender, e não só aprender, né? Com esse aprendizado também aprender a viver melhor. É verdade. E eu acho que é o caso do dia de hoje, uma festa tão bonita como essa festa de Santiago.
Beto, é importante a gente falar de legado porque você já vem de um histórico fantástico. Porque teu pai, José do Nascimento Brandão, um cientista, um homem reconhecido nacionalmente e internacionalmente, um homem que desenvolveu projetos para a Embrapa no Brasil, que levou a tecnologia do Brasil para o exterior e pegou tecnologia do exterior e aprimorou e implementou no Brasil. E hoje continua, com 82 anos, continua ativo e operante, como a gente fala. Né? Um homem que continua desenvolvendo projetos e ainda inquieto, querendo mais. E assim inquieto como você, né, Beto? Que veio para cá, depois de uma trajetória fantástica no Brasil, veio buscar essa experiência aqui fora, fazer um pós-doutoramento aqui em Portugal, mas não se aquietou aqui em Portugal, se dedicando ao pós-doctor, mas também fazendo com que a tua trajetória pudesse ser absorvida aqui em Portugal. Tanto é que imediatamente o Conselho da Ordem dos Economistas de Portugal te agraciou como conselheiro sênior, né? Perfeitamente, Raxwell. Então, o que eu posso primeiro dizer, né, sobre o orgulho que eu tenho do meu pai, da minha trajetória familiar, de toda uma história, né? Porque quando a gente fala em família, a gente não pode pensar simplesmente num tempo mais curto, naquelas relações que são mais próximas, mas de toda uma trajetória. Quando eu falo do meu pai, eu sempre penso nos pais dele, nos pais dos pais dele, em toda a família que veio sendo gerada ao longo de gerações, né? Eu até posso brincar com a festa de São Tiago, salvo engano é a edição de 612, esse ano aqui da festa de São Tiago, e a primeira coisa que eu não soube dessa trajetória da festa foi me reportar a idade média, né, a idade em que a festa surgiu, para compreender como é que eram as relações de negócio, como é que era a situação vivenciada por aquelas pessoas naquela época para criar uma feira tão importante hoje em dia, né? Mas que deve ter começado com algo muito pequeno. E aí é uma questão de negócio também, né? A gente normalmente pensa em negócios grandes, mas esses negócios grandes normalmente começaram pequeno. E é o caso aqui da feira. Certamente foi uma feira num pequeno espaço, num espaço talvez da própria igreja, e depois vem crescendo e tomando esse vulto, né? Que hoje impacta não apenas a região, a cidade de Covilhã e a região, mas eu diria Portugal e, por que não dizer, toda a Europa, né? Nós temos aqui várias pessoas, como eu também, que não sou português, sou brasileiro, mas estou aqui na feira participando também, com muito orgulho de presenciar um evento tão importante. Roberto, isso é muito interessante o que você falou, porque resgata a veia, apesar da gente estar hoje com um grande evento musical, tem o entorno gastronômico disso tudo, mas muita gente está aqui na feira, assim como nós, né, fazendo negócios. Né? Como é que você vê esse cenário hoje, dentro da perspectiva de que hoje você trabalha ajudando as pessoas a buscarem o desenvolvimento dos seus negócios, a alcançarem os fundos de incentivo, aos programas de incentivo? Como é que você vê esse cenário hoje, Beto? Eu vejo, bom, eu sou recente aqui em Portugal, né, tenho 10 meses de terrinha, como a gente costuma chamar no Brasil, mas aqui de Portugal, da Terra Lusa, e já consigo observar, obviamente, a perspectiva econômica, os impactos econômicos que a gente observa das atividades desenvolvidas. Então, o que é que a gente pode falar a respeito dos negócios, né? De uma forma geral, Portugal passa por um momento especial, um momento em que você tem um conjunto de investimentos sendo aportado aqui no país, e que isso pode representar no futuro um avanço significativo, um trampolim para Portugal. Né? Se a gente pensa em Portugal enquanto desenvolvimento econômico, esse é o momento que a gente tem para que haja esse grande crescimento. Então é preciso aproveitar. E quando eu falo que é preciso aproveitar, é preciso primeiro se desenvolver. Né? Então desenvolver um conjunto de conhecimentos, desenvolver um conjunto de competências é essencial. Um segundo passo que é importante é fazer com que essas competências fiquem aqui, ou se estabeleçam aqui, ou que venham pessoas de fora que possam fazer com que esses investimentos venham a gerar os resultados esperados. Então é um momento que eu acredito que Portugal precisa cada vez mais, e eu falo Portugal porque eu estou aqui, mas qualquer país do mundo precisa estar atento a
as suas competências, aquilo que ele consegue desenvolver ou consegue atrair e reter. Então, é o momento ideal para que se possa olhar essa perspectiva de desenvolvimento e incentivar cada vez mais, especialmente o empreendedorismo, os novos negócios, porque é a partir daí que Portugal vai crescer. Não se pode esperar que sempre estejamos à mercê ou esperando recursos de fora. Precisamos também desenvolver aqui no país estes recursos. Beto, isso é muito legal ouvir. É muito importante a gente ouvir esse tipo de visão. Primeiro que é a visão de um homem preparado academicamente, um homem que conhece o mundo, um homem que desenvolve projetos e já executando esse trabalho em Portugal, mas mostrar Portugal não apenas como uma porta de entrada para a Europa, mas sim colocando Portugal num patamar de desenvolvimento de tecnologia, de desenvolvimento de fronteiras, de divisas. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma das empresas nossas, que é a Digital Marketing Media, que desenvolveu o ITAG, que é um sistema de digital signage, que hoje ele tem sido muito bem aceito no mercado. Só que é um desenho de projeto que foi feito lá no Brasil e a gente desenvolveu aqui, e hoje Portugal é detentora desse sistema e vende esse sistema, inclusive, para o Brasil. Né? Então, ou seja, o que a gente quer dizer é que a tecnologia veio para cá, mas não saiu daqui. Ela passa a ser um produto de exportação. Assim como os técnicos, as pessoas envolvidas nesse negócio, em outros negócios, nós tentamos estabelecê-las aqui, para fortalecer essa economia, né? Essa estrutura, esse cenário. Né? Eu acho que é isso que... Esse ecossistema, na verdade. Né? É isso aí. Então, veja, quando a gente fala de uma empresa como essa, né, que está colocada a ITAG, se você traz todo um conjunto de novos negócios atrelado, né? Certamente você vai pensar, por exemplo, que empresas podem circular no entorno desse ecossistema que está se formando. E aí você fortalecendo o ecossistema, você fortalece não apenas uma empresa, mas fortalece todo um conjunto de empresas que podem circular no entorno dela. Então, esse papel, cada vez mais, de você ter o pensamento voltado para ecossistemas de negócio, ecossistemas de empreendedorismo, é fundamental para o crescimento de qualquer país. E Portugal não escapa disso. Certo? Quando a gente pensar, por exemplo, em tecnologia, a primeira visão que nós temos é os Estados Unidos. É a origem do Vale do Silício. Né? E o que foi o Vale do Silício? Basicamente, um ecossistema criado para que possibilitasse aquela evolução, aquele desenvolvimento das empresas. Portugal precisa pensar nessa perspectiva, de que as empresas não estão concorrendo entre si, mas estão trazendo complementariedade. Uma ajudando a outra, uma contribuindo para a outra, umas prestando serviço para outras, para que possa, a partir disso, gerar novos negócios e aí sim fazer com que a economia de Portugal cresça. E cresça de forma espontânea. Ô Beto, essa sua visão agora dos dois lados, dentro de Portugal, mas tanto atuando como profissional, como pesquisador, como desenvolvedor, mas também como agente atuante dentro desse cenário, dentro desse tecido econômico, social e tecnológico. Você tem uma visão otimista desse futuro? Eu sou um otimista, Haxwell. Eu tenho que pensar, eu acho que toda pessoa que trabalha com negócios, ela tem que pensar que a resposta será sempre positiva. Se você olhar ao longo do tempo, e aí a perspectiva de tempo tem que ser um pouco mais longa, a perspectiva da economia ao longo do tempo é de realmente você ter resultados que levem a uma evolução. Então, se nós pararmos para pensar, não faz sentido você ter uma visão que não seja otimista, né? Porque a tendência é que você gere negócios. Certamente alguns negócios não vão ter um crescimento tão grande, mas no contexto global, a perspectiva é que realmente a economia e os negócios cresçam, evoluam. Então, como eu estava falando, há uma necessidade de que a gente pense o investimento aqui de uma forma positiva, de uma forma otimista, e que, a partir disso, pense num crescimento exponencial para Portugal. E o crescimento exponencial vem, sobretudo, nessa perspectiva de ecossistemas de negócio. Então, eu acho que é o caminho. Se você pretende pensar
em crescer sozinho, você pode até crescer, mas o crescimento será muito pequeno. Ilimitado. Ilimitado. Então, quando você pensa em crescer em conjunto, quando você começa a pensar, por exemplo, vou falar de negócios pequenos, negócios que podem parecer pequenos, mas você você estabelece um café, uma coisa pequena ainda, incipiente, mas começa a gerar relações ali na sua área, começa a gerar relações, por exemplo, encontros com empresários, começa a promover eventos ali em torno daquele seu café, você começa a agregar. E aí vem o crescimento. Então, estou dando um exemplo bem simples assim, de um pequeno empreendimento, que pode ser um café, e de como ele pode crescer a partir de uma visão mais ampla de negócio, que é a visão de ecossistema. Alberto, e como é que você consegue enxergar hoje o cenário dentro desse avanço mundial? Como é que Portugal se enquadra dentro da inovação, dentro da perspectiva de coisas que podem ser realmente fundamentais na modificação da sociedade? Eu enxergo que Portugal tem um potencial enorme para ser aproveitado. Precisa investir cada vez mais nas suas competências, nas competências das pessoas que estão aqui, tanto na formação, como também na retenção e na atração de talentos. Então, a grande sacada para Portugal, o grande destaque para Portugal pode vir daí, da oportunidade de fazer com que haja um desenvolvimento de competências, atração e retenção dessas competências. Ótimo. Beto, e quando a gente fala desse tecido, desse ecossistema, a gente também percebe que existe uma influência e um impacto muito positivo, né, de pessoas e de experiências que vêm de fora, assim como a sua. Assim como o Parcourbis hoje, que absorve indianos, chineses, franceses, espanhóis, argentinos, brasileiros e até portugueses, né? Como é que você vê esse impacto dessa influência ou da absorção dessas competências e desses saberes de outros países para Portugal? Eu vejo como muito rica essa absorção. Por quê? O mundo é um só. Nós criamos barreiras, seres humanos. Mas o mundo é um só. E o mundo é um mundo de oportunidade. Portugal precisa enxergar isso como uma oportunidade. E o Parcourbis está de parabéns por perceber e desenvolver essas relações com outros países. Não existe país no mundo que possa buscar desenvolvimento isoladamente. Eu acabei de falar sobre ecossistema. É preciso pensar como um ecossistema, ou seja, absorver também as novidades, as contribuições que as pessoas podem e trazem para cada um dos países, para cada uma das organizações. Beto, quando a gente recebe um profissional com a tua desenvoltura, com a tua preparação, com a tua bagagem, a gente percebe que rapidamente consegue encaixar esse tipo de experiência dentro de um ciclo que se reconhece com outras experiências. A gente tem, por exemplo, professores universitários aqui brilhantes, né? A gente vai ter oportunidade de conversar logo com o professor Nuno Garcia, que é uma das mentes pensantes desse mundo lusófono, né, de tecnologia. Mas a gente percebe que acaba sendo um ciclo retroalimentável, né, de processos que ele, apesar dele expandir, dele ir ao exterior, dele voltar, dele entregar, mas ele volta e continua, né, desde os tempos do avanço marítimo nas caravelas, e Portugal acaba tendo essa correlação com o desenvolvimento do mundo. Sim, é importante, né? Se você pensar, se voltarmos ao tempo aqui das origens da festa de Santiago, né? Foi um momento talvez ímpar para Portugal, né? E eu diria ímpar para o mundo. Imagine que não existia um mundo como nós conhecemos hoje. Existiam ideias, pensamentos, talvez algumas experiências isoladas que nunca se concretizavam na visão global que possibilitou a época das explorações desenvolvidas por Portugal. Então, eu enxergo que Portugal está vivendo um momento muito interessante, um momento de atração de competências,
de pessoas que vêm para cá, não apenas pensando no trabalho, na subsistência, mas, sobretudo, pensando em gerar negócios, em fazer com que a economia de Portugal cresça e se desenvolva de uma forma mais diversa, né? Saindo daquelas visões mais tradicionais, dos negócios tradicionais e expandindo as fronteiras dos negócios das empresas. Então, eu penso que o mundo é um só, nós somos uma só raça, temos pessoas diferentes em vários países e as contribuições que essas pessoas podem trazer para Portugal são imensas. Fantástico. Nós estamos vendo agora, por exemplo, vivendo um momento em Portugal de grande atração de turistas dos Estados Unidos, por exemplo, né? Certamente, quando eles vierem para Portugal e reconhecerem a riqueza que é essa terra, vão querer investir também aqui. Então, uma oportunidade que a gente está tendo aqui também, que reflete um momento econômico importante para Portugal. Assim como historicamente Portugal chegou ao mundo, né, em vários mundos naquele momento, o mundo também chega a Portugal e reconhece Portugal. É uma visão muito legal. Beto, eu queria te agradecer. Queria aproveitar aqui para te presentear, apesar de quem foi presenteado nesse momento fomos nós. Te dar aqui um presente de uma empresa parceira nossa, Browme, está aqui em Castelo Branco. É uma empresa que é portuguesa, mas é feita por brasileiros do Ceará. E eles te mandaram um brownie com gosto português. Mais uma vez também. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez aqui a gente dando para você o nosso kit oferecido pela Joalp, que é a nossa parceira, que nos ajudou a construindo o nosso estúdio aqui da Covilhão Web TV. E Beto, queria que você se despedisse, não definitivamente, porque você vai estar de volta logo aqui, mas você falasse para as pessoas rapidamente, né, se despedindo e mandando uma mensagem para elas. Bom, antes de tudo, Raxel, eu queria agradecer pelos presentes, né? Você sabe, quando a gente presta serviços, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer no serviço é tangibilizar. Então, eu estou recebendo aqui um brownie, né, que certamente será bastante apreciado, tem muito gosto pelo doce e também pela Joalp. Isso, para mim, representa uma oportunidade de você materializar, de você concretizar, tangibilizar o serviço, né, que é uma coisa importante. Agora, falando de uma maneira mais completa, assim, fechando a nossa conversa, Raxel, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Eu estou passando aqui pelo evento e muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, e dizer a todos vocês que estão aqui em Portugal que acreditem, que tenham um pensamento positivo, sejam otimistas e invistam nessa terra e nos negócios que aqui estão. E que podem também ultrapassar, obviamente, as fronteiras. Eu falei há pouco que as fronteiras fomos nós que criamos, e muitas vezes a criação é até mental. Então nós precisamos romper essa visão de fronteiras e expandirmos a economia de Portugal para outros mercados, para outros potenciais mercados. Muito bom. Gente, obrigado, Beto. Obrigado por 36 anos de amizade. Eu que agradeço. Uma irmandade. Eu que agradeço, Raxel. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, gente.